Iniciar. Olá, pessoal, tudo bem? Vou começar aqui o nosso encontro de hoje, porque hoje nós vamos trabalhar mais um estudo de caso, né? Digo mais um, porque vocês já fizeram um fórum que trazia o debate sobre as limitações da paleoecologia, né? E neste fórum foram distribuídos os primeiros 20 pontos da disciplina e eu pretendo corrigir o mais rápido possível, mas a coisa está meio bagunçada por aqui. Não adianta, tendo 7 disciplinas ou só 3, a gente se perde em meio a tanta coisa do trabalho remoto, né? É muita aula, mas não são só as minhas aulas. Acho que eu apertei errado aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? Não, tá tudo bem. O Pedro. Peraí. Então, para hoje, deixa eu deixar o bate-papo aqui. Podem ficar à vontade, tá? Quem quiser abrir o microfone para conversar ou se manifestar aqui pelo bate-papo, eu tô de olho enquanto eu não estou compartilhando a tela, eu consigo acompanhar as manifestações de todos vocês, certo? Para hoje, então, nós temos um novo módulo e esse novo módulo traz uma atividade que vocês vão fazer em casa, né? Remotamente, no tempo de vocês, e eu vou deixar disponível para que vocês possam editar essa atividade, que eu estou chamando de fórum, por 15 dias, tá bom? Então, o prazo para entrega será dia 9 de setembro, tá? Mas é porque talvez vocês precisem ler para complementar as informações que são perguntadas ali, certo? Então, eu vou apresentar hoje para vocês o que vocês vão desenvolver durante essa semana, tá? Essas próximas semanas. Vou aqui compartilhar minha tela para poder ir lá no Canvas e mostrar inicialmente o fórum e o que nós temos no módulo dessa semana. E depois eu vou explicar para vocês o exemplo que vocês que será trabalhado no fórum dessa semana. Então, compartilhando aqui, vamos dar uma olhadinha na disciplina de paleoecologia, né? Que é onde nós estamos. E chegando, deixa eu só receber o pessoal que está chegando. Bom dia, Sara. Bom dia, Lucas. Os que estão chegando. Eu tô no Canvas aqui, ó, compartilhando a minha tela do Canvas para mostrar para vocês o módulo dessa semana, tá bom? Então, vamos lá. Aqui embaixo. Tá. Então, no módulo desta semana, eu vou apresentar o que será o nosso estudo de caso, certo? A Aninha está chegando. Bom dia, Ana. No nosso estudo de caso, temos o Fórum 4, um esquema que está em PDF, mas são os slides que eu vou apresentar agora para vocês. Deixei aqui para que vocês possam depois, né, consultar essas imagens. E é um artigo que está em português. Não, acho que não está em português, não, mas é um artigo que traz o estudo ao qual nós iremos fazer o fórum, tá? Caso vocês não consigam compreender, né, a minha apresentação de hoje e queiram buscar mais informações para responder o fórum, tá aí o PDF disponível para vocês. Deixa eu só receber aqui a Karen.
Bom dia, Karen. Estou aqui apresentando, ó, no Canvas, o estudo de caso para esta semana, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ao olhar lá o fórum, Sara já tinha dado bom dia, acho que ela caiu. Cadê o fórum? O fórum tá aqui. Então, aqui no fórum, vocês têm duas perguntas, tá? Para responder. E eu já estou apresentando agora para que vocês possam ficar atentos, né, à minha explicação da historinha que eu vou contar para vocês, que é o exemplo que eu vou contar para vocês no PDF de hoje, tá bom? Então, na verdade, nós vamos, neste estudo de caso, a gente vai trabalhar, é um grupo de invertebrados que teve, durante quase um século todo, uma baixa compreensão de como que seria o seu modo de vida, tá? E aí, nós não tínhamos conhecimento muito de como que era como que vivia este grupo de invertebrados, até que veio uma série de estudos de ordem tafonômica, ou seja, de compreensão de como que se dava a preservação daquele grupo, né? Uma compreensão maior também de como que era a filogenia, né? Qual que era o grupo mais próximo do táxon ao qual nós estamos nos referindo, e aí abriu-se, né, uma janela aí com a chance de interpretarmos melhor qual seria esse modo de vida e em que ambiente que vivia, tá? Então, este é um clássico exemplo que eu trago nas disciplinas de paleoecologia sobre um tema da paleoautoecologia, ou seja, né, nós vamos trabalhar os requisitos ecológicos do grupo, tá? E era um grupo que até então era desconhecido e que nós trouxemos, assim, nós pudemos compreender melhor a partir do momento em que estávamos aí trabalhando a parte da preservação, certo? Então, deixa eu receber o pessoal aqui. Só um minutinho, pessoal, que eu preciso abrir um Google Sala de Aula no outro quarto ali, que não tá dando certo, que eu tô ouvindo, e já vem, tá? 2 minutos, por favor, eu vou pausar a gravação. Bom, então agora eu vou apresentar um pouquinho, tá? Daquilo que vocês irão trabalhar durante as próximas semanas. Digo próximas semanas porque o fórum dessa semana, que é o estudo de caso, vai ficar aberto por 15 dias para que vocês tenham bastante tempo para trabalhar com tranquilidade e compreender a problemática envolvida. Então, estou compartilhando, deixa eu achar aqui. Bom, então o que eu vou falar para vocês é sobre um grupo de invertebrados que, no caso aqui, foi amostrado na formação Ponta Grossa, que aflora nas rochas no Paraná, tá? Existem outras localidades no Brasil e no mundo todo também são conhecidos, porém, vou trabalhar o caso específico da formação Ponta Grossa, mas esse caso específico trouxe avanço na compreensão do grupo como um todo, considerando aí sua distribuição global, tá? Então, é um caso interessante, porque nós temos, os conularos são esses animais que estão nessa reconstrução aqui, certo? Parecem cones, né? Mas eles são piramidais, simetria tetrarradial, ok? Atualmente sabemos, né, pelas análises filogenéticas, que este é um grupo de organismos muito aparentados eles são quinidários e são muito bem relacionados com grande afinidade filogenética aos cifozoários, tá?
mas eles são organismos que não são tão duros, né? Eles não são de esqueleto tão rígido. A carapaça desses organismos, ela é quitinofosfática, então ela é mais para mole, né, do que para rígida, porque não tem carbonato de cálcio, tá? Ou seja, é um animal bastante frágil, né, em termos de durabilidade, em termos de resistência, e suas ocorrências sempre trouxe grande dúvida para a interpretação do modo de vida. Tá? É por isso que está aqui modo de vida controverso. Por quê? Até os estudos aí do início dos anos 2000, nós tínhamos 3 tipos de interpretação para este grupo. Que este grupo de invertebrados poderia ser representante dos bentos, então eles poderiam ser animais bentônicos, como está nessa ilustração, ou eles poderiam ser animais planctônicos, ou seja, que ficariam, né, ao sabor das correntes marítimas aí na coluna d'água, ou que ainda eles poderiam ser nectônicos, vivendo na coluna d'água, portanto, porém, com movimentos ativos, né? Não só apenas ao sabor das correntes marítimas. Então, as ocorrências, né, desses fósseis já era conhecida desde o início do século XVIII, tá? Tem uma publicação muito clássica aí da época do Império, aqui no Brasil, que é, né, das coleções da época do Império. E esta publicação clássica traz a descrição deste grupo, mas não traz a interpretação ecológica. Então, apenas coloca aí este grupo descrevendo, né, os conularídeos ou conulários, tá? Descreve, mas não se sabia até então, né, se eram artrópodes, se eram quinidários, se eram moluscos, então, ou se tinha se era um filo à parte, tinha um grupo, uma corrente aí que até achava que era um filo à parte. Então não se sabia nada, nem como vivia e nem parente de quem que era, certo? Deixa eu só ver se vocês estão por aqui. Tá, tô compartilhando e tá tudo tranquilo. Deixa eu receber o Jones. Vou ter que acelerar. Então, esses são os grupos, tá? Então, só para que vocês... Eu vou deixar aqui, que aí eu vejo o que vem e fica melhor de eu controlar. Dá para ver, né? Direitinho. Se vocês pegarem e colocarem um zoom, né, eles têm toda uma ornamentação, tá? Na morfologia, então, morfologicamente falando, são formados de cordões. Esses são termos morfológicos, não precisam se ater, apenas para que vocês conheçam, mas o interessante é saber que este grupo corresponde a um exemplo de quinidários que já foram extintos, tá? Eles se extinguiram e nós não temos representantes atuais. Apresentava simetria tetrarradial, então esta seção transversal, se nós fizéssemos um corte aqui, vocês observariam um quadrado, né, ou um retângulo, e a concha, que a gente chama de teca, porque não é uma concha, ela é fosfática e flexível, tá? Isso daqui é bastante interessante de notar, enquanto o organismo, isso era uma periderme flexível, não é aquela coisa rígida como a gente conhece nas conchas de carbonato de cálcio, certo? Bom, então como que se dão as ocorrências lá na formação Ponta Grossa? Então, essas ocorrências, aqui nós temos as imagens, essas ocorrências, elas foram conhecidas num afloramento de rochas do Devoniano, aqui em A, tá vendo esse paredão de rochas, né? Que ocorre no corte de estrada de ferro, tá? Aqui da linha do trem, né? No corte da linha do trem. Então, nós temos aqui uma sucessão de rochas empilhadas, certo? Com cerca aí de 3 metros, né? Em cada empilhamento. E aí, quando a gente foi para o paredão, né, com os martelos e
fazer as análises, né? A gente vai lá e tenta procurar aqui no paredão da rocha o animal que está sendo estudado. O caso que nós estamos estudando aqui são esses conulários, tá? Como eles são quinidários, né? Vocês poderiam pensar na forma... Bom, não vou falar nada ainda. Porque os quinidários, vamos lembrar, né? Nós temos a forma livre, em alguns, né? Que seriam as medusas, e a forma fixa, que seriam os pólipos, né? Em alguns grupos, como cifozoas, por exemplo, tá? E o que não se sabia é se esse conulário funcionava como uma medusa, com os tentáculos na região oral, aqui em cima, né? Planctonicamente, ou como um pólipo fixo no fundo do substrato, ali, como bentônico, vivendo junto aos bentos, tá? Então, essas são as rochas, apenas algumas imagens para contextualizar vocês. Aqui é o pessoal coletando, martelinho. Quem já foi para o campo comigo? Eu lembro que o Matheus já foi, né? Aqui na região, não sei quem mais foi, teve a chance de ir para o campo comigo, na região ali do Corpo Seco. Aqui não é no Corpo Seco, aqui é lá no estado do Paraná, tá? Mas o procedimento é o mesmo. Você tem a rocha, martelo na mão, e aí você começa a martelar e localizar os fósseis que serão trabalhados, tá? Nada aqui no bate-papo, vamos seguir. Bom, ocorre que dentre todos os que nós encontramos, olha aqui para vocês verem, né? Até então a gente estava vendo só desenho, né? Que ajuda bastante a interpretar, mas o animal na rocha é essa coisa aqui, ó, tá vendo? Algo piramidal, né? Tá vendo, ó? Aqui temos uma prancha com vários conulários ilustrados aqui, de A até H. Então, notem, né, que todos eles aqui nós temos, esse daqui está verticalmente com relação ao plano das camadas da rocha, esse daqui está preservado horizontalmente em relação aos planos de camada da rocha, esse está inclinado, C e D estão inclinados, E também inclinado, G também inclinado, F está horizontal com relação ao plano de acamamento da rocha, H ele está vertical. Então vejam que muitas vezes é interessante a gente pegar, se vocês olharem naquela última aula, né, e anotar feições que são sedimentológicas, estratigráficas, bioestratinômicas, né, paleoecológicas e diagenéticas. Isso tudo, quando a gente faz no campo e depois em laboratório, nos ajuda na interpretação nos estudos paleoecológicos. Então, foi isso que foi feito nesse estudo aqui. Então, nós tínhamos como assinaturas bioestratinômicas ou assinaturas tafonômicas, né? Foram verificados se a teca estava completa, se não estava fragmentada, se nós tínhamos preservação da morfologia, ou se estariam descamadas, né? Tudo isso para a gente poder entender como que foi a questão aí do ambiente de vida do animal, tá? De todos os dados, nós tínhamos apenas um invertido, com o ápice para cima e a base para cima e a região da abertura aqui voltada para baixo. Então, também, uma outra informação em campo que foi anotada é sempre qual que é o sentido da rocha, né? Quando a gente está no afloramento, aonde é a parte do topo e aonde é a parte da base. Então, esta informação ela não pode ser perdida. Você pode retirar o bloco de rocha, levar o bloco de rocha junto com o animal para estudar melhor no laboratório, mas você tem que saber exatamente como ela estava no afloramento. Por quê, né? Porque se a gente inverter uma informação dessa, a gente pode recorrer em erro, principalmente quando estamos tentando compreender a questão aqui do modo de vida. Então,
Para compreender melhor, né, como que era o modo de vida desses conulares, foram feitos vários estudos tafonômicos e utilizados critérios que são tafonômicos, estratigráficos e sedimentológicos, aqueles que nós apresentamos na última aula. Então, com base nesses critérios, foram reconhecidas algumas padrões nos resultados. E esses padrões nos resultados, os autores resolveram chamar de classes. Mas são os resultados, os padrões no resultado. Então, a gente tinha a primeira classe com esse jeitão, tá? Eu vou deixar esse PDF para vocês interpretarem o que está acontecendo. Então, é como se vocês tivessem ido ao campo e encontrado um tipo, né, de resultado sempre recorrente, que é quando o conulário está preservado vertical com relação à rocha, ao plano da rocha, ele está preservado numa rocha que representa um siltito maciço e ele não está achatado, ele está sempre completo e preenchido. Ou seja, se eu fizer um corte aqui e olhar por dentro, eu vou olhar uma seção transversal, né? Quadrado ou retângulo, dependendo aí do animal, mas na maior parte das vezes é quadrado, porque nessa espécie as faces são idênticas, elas são iguais, tá? Inclusive de tamanho. Aí vocês continuaram coletando, encontraram uma variação nessa morfologia, nesse padrão de resultados. A variação de padrão de resultados está aqui, tá? Ao invés de ser vertical, seria inclinado. E aí nós temos um pouquinho de bioturbação na rocha. O que é bioturbação na rocha? A bioturbação, ela é produzida, ela é uma estrutura produzida por animais que estavam caminhando, né? Na rocha, antes da rocha ser rochas, antes dela estar litificada. Então, estariam caminhando na interface aí, no sedimento, né? Dentro do sedimento. Então, nós teríamos já um soterramento, mas animais que tenham revolvido esse substrato, né? Produzindo tubos e tudo mais. Como que a gente reconhece isso? A coloração muda. Olha só. Vocês conseguem observar que nós temos aqui, né, a rocha cinza e um tom mais amarelado, um nível com um tom mais amarelado, né, e cinza novamente. Esse tom amarelado, ele me mostra que aqui eu tive um pouco mais de areia trazida num sedimento que era síltico, que era mais fino. Quem trouxe essa areia aqui, ó, produzindo uma série de tubos, né, de galerias, provavelmente invertebrados que caminhavam por aqui, né? Então, outros grupos de animais que andaram por aqui e remexeram esse fundo lamoso enquanto ele ainda não era rocha, enquanto ele ainda era só o fundo do mar, tá? Depois isso passou pela diagênese, se transformou em camadas de rocha e os fósseis que estavam presentes aqui, quando a gente vira essa mesma amostra de mão, a gente vê, né? Aqui, ó, um conuláriozinho, só que agora ele está deitado, bem sobre, né, em meio a esta grande bioturbação, tá? Então, essas seriam algumas das variações que foram encontradas, tá? Nós temos outras variações também. Aqui, por exemplo, quando ele estaria associado a pavimentos de outras conchas, então, nós temos muita bioturbação, esse é o fóssil, tá vendo aqui, ó, a seção quadrada dele, corte de seção quadrada, ele está entrando na rocha, e aqui eu tenho uma concha e uma outra concha, e vários fragmentos de concha, de braquiópodes que estariam aí junto e acumulados neste fundo de mar, tá? Então, essa é uma outra variação. Certo? Então, essas ocorrências, né, e a descrição dessas ocorrências fizeram com que os autores interpretassem que a concha não, mas a teca piramidal, né, desse tipo de animal não é passível de sofrer, de resistir ao atrito junto ao fundo do mar, como se fosse uma escavadeira como esta, né? Nesta representação aqui
poética, digamos. Então, e isso não é possível, porque não resiste. Então, se nós tivéssemos, né, a teca vazia, tá? Já sem a água do bicho morto no fundo do mar, para que ele fosse preenchido pelo sedimento do fundo do mar, ele teria que ser sempre arrastado junto ao fundo. Então, para poder interpretar o que estaria acontecendo, é sempre válido o exercício, né, de que se o animal fosse bentônico, como que ele poderia se encaixar dentre essas preservações que nós encontramos aqui? É possível? Então, se levanta a hipótese e vai testar. Se o animal fosse planctônico, como que poderíamos encaixar um modo de vida dentro das preservações que nós encontramos aqui? É possível? Então vamos pensar um pouquinho, né? Que foi o exercício, que é o exercício que vocês precisam fazer. Se ele é planctônico, ele vai morrer, né? Ou vai ser soterrado, ele vai cair junto ao fundo do mar aleatoriamente. Então ele não vai ter um padrão, né? E como que esse animal pode cair de pé? Né? Então, na verdade, uma das principais contribuições para que a interpretação do modo de vida deste invertebrado de fato fosse bentônico e fixo junto ao substrato, ou seja, bentônico e séssil, é exatamente esta ocorrência aqui, né? É este padrão de ocorrência, porque eles sempre são orientados da mesma forma, preservados verticalmente com relação ao plano de camadas, tá? Então, se vocês forem pegar lá, aí, de acordo com as descrições do animal, de acordo com as descrições das rochas, das ocorrências, né, das estruturas sedimentares, das estruturas estratigráficas e do tipo de feições das assinaturas tafonômicas que ocorreram, este é um quadro resumo de interpretação, né? Então, o que a gente faz? O que aconteceu, né? Esses são as ocorrências encontradas na formação do Paraná, na formação Ponta Grossa, na bacia do Paraná, no município, lá na região do Paraná. Então, essas foram as interpretações, as ocorrências que foram encontradas, né? As interpretações paleoecológicas, já vou comentar com vocês, e com base em cada uma dessas ocorrências, tentou-se imaginar o que teria acontecido, né, desde o animal vivo até chegar nesta situação de preservação. E aí, com relação às ocorrências que nós temos, né, é mais viável supor, é mais razoável supor que todos esses exemplares representassem um grupo cujo modo de vida seria bentônico céssio, tá? Então, essa é a interpretação e a contribuição que esse estudo aqui do Paraná trouxe para o grupo dos conularídeos, certo? No trabalho, deixa eu voltar aqui, no trabalho que está aqui nesse módulo novo, tem a descrição toda, né? Um trabalho, é o artigo. Deixa eu voltar lá. Vamos, carrega aqui. Eu disponibilizei o trabalho, o PDF do trabalho para vocês, mas deixei aqui, né? Montei essa apresentação em PowerPoint que está no PDF aqui para que vocês possam ver as imagens, tá? E aí, com base no PDF e nas imagens, existem duas perguntas para que vocês possam responder. As perguntas são: qual é o modo de vida dos conulários que os autores defendem, tá? E quais são as evidências que foram utilizadas para sustentar essa hipótese? Porque, como eu disse a vocês, né, isso era muito controverso. Existe uma linha que defende que esse grupo, né, pudesse ter um modo de vida planctônico
e existe o grupo que defende que o modo de vida seria bentônico, tá? E havia até um grupo que defendia um modo de vida nectônico. Então, e isso é exemplo de paleoautoecologia, que é quando a gente trabalha considerando os requisitos ecológicos do taxon, tá? Nós não estamos falando de comunidades agora, nós estamos olhando para este grupo. Vamos tentar entender como que viveram os conulários, que já é um grupo extinto de quinidários, certo? Alguma dúvida, pessoal? Cadê vocês? Estão aqui. Dúvidas? Então, ótimo. Então, assim, é um exemplo, né, de como que se trabalha na paleoecologia. Eu deixei lá no Canvas, tá? Essa questão, as imagens. Então, o que eu apresentei, o que nós conversamos agora, tá lá, salvo no PDF. Assim que disponibilizar a gravação, eu tento colocar lá também. E coloquei o artigo, né, científico que tem, que é o exemplo desse estudo, tá? Mas tentem fazer esse raciocínio, esse exercício de levantar a hipótese e buscar evidências que sustentem essa hipótese. Por que que esses autores estão defendendo esse modo de vida? Porque vamos buscar informações daquelas da aula passada, né? Podem ser as sedimentológicas, podem ser as estratigráficas, podem ser as diagenéticas, paleoecológicas, que muitas vezes a gente já tem, e bioestratinômicas, tá bom? Então, são 15 dias para desenvolver esse trabalho, né? Se vocês puderem já fazer, ou pelo menos se inteirar logo na primeira semana, na próxima semana, no nosso próximo encontro, que é o encontro do dia 2 da semana que vem, eu posso tirar as dúvidas, né? Afinal de contas, não podemos deixar de fazer esse fórum, porque esse é o estudo de caso que vale muito ponto, né? É como se fosse a provinha da disciplina. Beleza, pessoal? Vou partir para a chamada, então. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Vamos entrar aqui e fazer a chamadinha. Não estou enxergando, está batendo a luz. Frequência paleoecologia. Então, vamos lá. Estamos em agosto. Aí eu acabando com a disciplina. Ainda falta setembro, outubro e novembro. Aqui, agosto, hoje... Não foi? Agosto. Vamos? Agora foi. Dia 26. Ana Beatriz, Ana Flávia, Ana Luísa e Ana Vitória. Vamos ver quem tá por aqui. Então, vamos lá. Tá todo mundo por aqui. Só a Ana Beatriz que não? Sim, a Ana Beatriz não está. Aqui. Caleb, Camila Mogami e Camila Strack. Estão aqui. Dionis, Fábio, Jade, João Pedro. Dionis entrou. João Pedro. Fábio nunca veio. Jade, tá aí, Jade? Tá, né? Tá sim. Júlio César, Juliene, Karen e Laira. Júlio César. Juliene não entrou. Karen, Laira. Beleza. Vamos seguindo aqui.
Laura, Leila, Letícia e Lucas. Laura. Professora, eu tô assistindo com a Laira, tá? Nós tá no mesmo computador. Tranquilo, tranquilo. É a Leila, Eu tem que leio, falar que É a calma. Leila. É Leila a e Leila, Laura estão professora. juntas. É porque eu esqueci de falar quem que Quase é. um trava-línguas, hein? Eu quem, né? Só escutar a voz. É, não, mas é quase um trava-línguas. Leila, Laira. Um é com R, outro com L. Enrolei tudo aqui para falar. E Lucas, tá? Todo mundo. Então vocês estão. Não, a Letícia tá aí? Acho que a Letícia não. É, a Letícia não. Na Flávia, eu sabia que você tava aí, querida. E a Jade também. Tava tentando colocar depois aqui. Luísa e Leandra. Aqui, vamos lá. Leandra. Também presente. Aham. Maria Eduarda, Mariana e Matheus. Matheus, Mariana. Maria Eduarda não está, né? Não estou achando ela por aqui. Maria Eduarda Bisnotto. Também não está vindo, acho que desistiu. Patrícia, Pedro, Sara. Não, tudo bem, Jade, tranquilo. Aqui o Pedro, Sara. Thaís, Tatiele, Vitor. Essa chamada não acaba, nós somos vários matriculados. Thaís, Tatiele, Vitor. Vitor também não está, né? Aqui, também nunca veio. Wesley, Matheus, Wesley Silva e Iago. Tá todo mundo aí, vocês três. Sim. Aqui. Acho que agora acabamos. Vamos subir. Ele só tem a presença do dia que eu não fiz a chamada. E aí, né? Tranquilo. Bom, pessoal, eu acho que para esta semana é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Só entrar em contato e vamos tentar exercitar, né, o trabalho de como que a gente faz dentro da paleoecologia. Então, com base em todas as evidências, a gente vai buscar sustentar as duas hipóteses. Ou que esses invertebrados foram planctônicos, ou que esses invertebrados foram bentônicos. Na aula de hoje eu já comentei o que a gente defendeu, mas é legal que vocês entendam o porquê dessa defesa, tá? O que está sustentando essa hipótese aí. É assim que a gente faz qualquer tipo de ciência, na paleoecologia não é diferente. Certo? Aqui, tem que pôr na câmera o joinha, senão ele não aparece. Isso aí, pessoal. Tenham todos um excelente restinho de semana, tá? Contem comigo para tirar as dúvidas, para conversar sobre o que precisarem e vamos juntos até o finalzinho desta semana aí, até deste semestre, tá bom? Obrigada a todos vocês por terem participado do encontro e assim que der, assim que disponibilizar, eu coloco o nosso encontro lá no Canvas para vocês relembrarem depois o que foi dito, tá? Acredito que não será necessário, mas eu deixo lá disponível. Até mais, pessoal. Obrigada e até a semana que vem. Tchau, Sabrina. Obrigada. Tchau, Karen. Obrigada a você.